Seja f a função de domínio R definida por ramos, como está aqui apresentada, averigue se a função f é contínua para x igual a 2. Bom, então devemos lembrar aqui a definição de continuidade num ponto. O que nós sabemos é o seguinte: f é contínua para x igual a 2 se e só se acontecer o seguinte: o limite de f de x quando o x tende para 2 mais for igual ao limite de f de x quando o x tende para 2 menos, e ainda tem que ser igual ao f de 2, ok? Estamos aqui num caso em que a função f existe do lado esquerdo e do lado direito do 2, portanto, terá de acontecer necessariamente esta situação. Esta é a definição de continuidade num ponto, poderão estudar na aula respectiva, em Explica-Mate, ok? Que realmente é o que faz sentido para uma função ser contínua num ponto, portanto, para não ter ali interrupções. Nessa aula que eu referi em Explica-Mate, poderão ver esta matéria explicada com alguns exemplos gráficos, o que torna mais intuitiva, portanto, a percepção da situação, ok? Bom, então, o que vamos fazer é garantir que estes três valores são realmente iguais. Vamos então fazer as contas e verificar. Nós temos então o limite de f de x quando x tende para 2 mais. Reparem, temos que ir ao ramo, a este ramo que está cá em baixo, porque é para x maior ou igual a 2. Fica então 3 elevado a x mais ln de x menos 1. A primeira coisa a fazer aqui é aplicar limites, quando x tende então para 2 mais. Fica 3e ao quadrado mais ln de 2 menos 1. Reparem que ln de 2 menos 1 dá ln de 1, que depois vai dar 0, né? Fica 3e ao quadrado mais ln então de 1. E então ln de 1 dá 0 e ficamos com 3e ao quadrado. Ok, este limite não deu em terminação, deu logo um valor, tudo bem. Vamos calcular aqui o limite de f de x agora, quando x tende para 2, isto é um 2, ok? Para 2 menos. Então, vamos ao ramo agora lá de cima, que é quando x é menor do que 2. Fica x é elevado a x menos 2e ao quadrado sobre x menos 2, quando o x tende para 2 menos. Bom, a primeira coisa a fazer é aplicar limites. Vamos então substituir o x por 2. Fica 2 vezes e ao quadrado menos 2 vezes e ao quadrado sobre 2 menos 2. E notoriamente ficamos aqui com 0 sobre 0, não é? Que é uma indeterminação. Indeterminação, olhamos para a expressão. Reparem, eu vou bater aqui numa tecla que, se estudarem as aulas dos limites notáveis, também que estão em Explica-Mate, onde reparar que eu faço muita referência a isto. E estou a dizer isto para quem eventualmente ainda não saiba ou ainda não tenha estudado por aquelas aulas. Isto é importante terem esta metodologia, digamos. Deu uma indeterminação, não é? Olhamos para a expressão, tem exponenciais, logaritmos ou senos, então deve ser um limite notável. A primeira coisa que devemos experimentar, tentar, é portanto, ver logo para o formulário, ir ao formulário e identificar qual será o limite notável que anda por aqui escondido. Portanto, no fundo, isto é uma caça ao limite notável, ok? Isto é a primeira coisa que devem tentar, não é? Independentemente de poder... existem outros casos em que não será assim, mas geralmente tem exponenciais, logaritmos ou senos, ou cossenos, ou trigonometria, porque existe também o limite notável para a trigonometria, então deve ser um limite notável. Neste caso, nós iríamos observar o limite... E penso que aqui nem seria assim muito complicado, mas era necessário percebermos que este limite notável que está no formulário, portanto, diz que é igual a 1. É claro que a expressão ainda não está muito parecida com isto, mas este agora é o nosso objetivo, é procurar o limite notável. E aqui, mais uma vez, eu faço ênfase numa coisa. Nessas aulas dos limites notáveis eu digo uma coisa: este limite deve ser olhado com outros olhos. Deve ser visto não só com este x que aparece cá no limite, mas com pacotes. Portanto, nós, se visualizarmos não o que está aqui, mas se visualizar um pacote, eu quando refiro pacote é o que está ali no exponencial, que tem que ser igual, portanto, aquele pacote que ali está, que pode ter um x lá dentro, ou pode ter uma expressão qualquer com x, que tem que ser igual a este pacote. E tem que tender, esse pacote tem que tender para 0. Se identificarem isto, estão na mesma no limite notável, que vai dar 1. Precisamos é depois fazer uma mudança de variável para
encontrar realmente o limite notável que está no formulário. Mas se virmos os pacotes, ótimo, não há grande stress, ok? Bom, então, se nós olharmos para esta expressão, tem lá um exponencial, nós imaginaríamos que seria este limite notável. Qual é que será para nós o pacote? Qual é o pacote que tende para zero nesta expressão? Reparem que quando o x tende para 2, para onde é que tende x menos 2? Tende para zero, não é? E, portanto, esta deveria ser logo a mudança de variável a experimentar logo no início, independentemente de resolver ou não, pelo menos deveríamos experimentá-la. Então, dizer que y é igual a x menos 2. Eu vou então dizer que y é igual a x menos 2 porque quando x tende para 2, o y tende para 0, né? Que é o que eu preciso aqui no meu limite notável. E reparem que quando o y é igual a x menos 2, o y mais 2 é igual ao x, não é? E vamos então fazer essa mudança de variável. Eu vou então até resolver aqui a cor laranja. Ficaremos então com o limite de... portanto, o x é então o y mais 2. Agora já não poderemos ver x aqui na expressão, mas vamos ver y. É elevado a y mais 2, menos 2 ao quadrado sobre... Reparem que o x menos 2 é igual a y, não é? Está aqui y igual a x menos 2. Portanto, aqui coloco um y, porque o y é igual a x menos 2. Ok? E o y tende então para 0. Reparem como é que nós vimos isto. Y é igual a x menos 2. Foi a mudança de variável que nós definimos. Quando o x tende para 2, se substituir ali o x por 2, 2 menos 2 dá 0. O y fica a tender para 0, não é? Bom, agora vamos tentar procurar realmente obter esta configuração. Ter o exponencial menos 1 a dividir pelo mesmo pacote que eu estou aqui a falar. Bom, e para isso temos aqui um parênteses, vamos tirar então este parênteses, vamos simplificando, vamos mexendo na expressão, não é? Então tenho um parênteses, vou fazer distributiva com aquele exponencial, fica y vezes e elevado a y mais 2, mais 2 e elevado a y mais 2, menos 2e ao quadrado, sobre y, e aqui o y a tender para 0, ok? Bom, e agora reparem que eu irei encontrar o meu limite notável aqui, no conjunto desta subtração, e por isso vou separar a fração em duas, e isto porquê? Porque este y que está aqui a multiplicar, se eu separar a fração em duas, vai cortar com este cá de baixo, e depois não vamos ter a interminação, porque eu tenho o y a tender para 0, e reparem, fica 0 mais 2, que não dá a interminação, não é? Então essa parte fica logo resolvida. Vamos então separar aqui na fração, fica sobre y, quando o y tende para 0, mais limite de 2 é elevado a y, e vou já fazer aqui uma simplificação também, que é necessária, reparem, eu tenho que ver, eu vou já explicar melhor esta simplificação, é uma regra das potências, sobre y, mas reparem, o pacote que está em denominador tem que ser igual ao pacote que eu tenho ali em exponencial, não é? E então, como eu tenho aqui um y em denominador e ali em cima tenho um y mais 2, como é fácil tirar dali aquele 2, é fácil por uma regra das potências, ok? Deixem-me aqui escrever essa regra. Fica a elevado a n mais m é igual a elevado a n vezes a elevado a m, ok? E portanto, como é fácil, faço logo essa fórmula e fica logo ali. Agora, y sobre y dá 1, poderemos cortar, ok? Iria dar 1, e ficamos apenas com o e elevado a y mais 2. Portanto, e elevado a y mais 2, quando o y tende para 0, vamos já aplicar daqui a bocadinho, e agora poderemos colocar aqui em evidência, reparem, isto é o mesmo que ter 2e ao quadrado vezes e elevado a y menos 2e ao quadrado, não é? Sobre y. Colocamos então aqui em evidência o 2e ao quadrado, ok? Colocamos aqui o 2e ao quadrado em evidência. Reparem que eu não coloquei aqui, mas talvez seja importante. Nós temos aqui, vou voltar aqui um bocadinho atrás, ok? Quando eu fiz a mudança de variável, o nosso x tende para 2 menos, neste caso, não é? Então ficaria 2 menos menos 2. 2 menos menos 2 dá 0 menos, ok? O nosso x está a tender para 0, é verdade, mas está a tender para 0 menos. Isto não vai mudar nada aqui no problema, no cálculo do limite, mas só para ficarmos com, portanto, com a expressão mais correta. O y está a tender para 0 menos, aqui neste caso. Porque ali o x estava a tender para 2 menos. Bom, então vamos aplicar limites. Fica e elevado a 0 mais 2, que vai dar e elevado a 2, mais
e agora vamos colocar então ali o 2e ao quadrado em evidência, abrimos parênteses e ficamos com e elevado a y menos 1 sobre y, quando o y tende para 0 menos, e realmente isto então vai dar aqui, então ali ficamos com e ao quadrado, mais, agora reparem que isto é uma constante, o 2 vezes e ao quadrado é uma constante que está a multiplicar por tudo o que está aqui, e portanto pode passar para trás do limite, e ficamos com o limite de e elevado a y menos 1 sobre y, quando o y tende para 0, neste caso 0 menos, ok? Bom, este limite notável vai dar então 1, e ficamos com e ao quadrado mais 2e ao quadrado vezes 1, ou seja, e ao quadrado mais 2e ao quadrado, que dá 3e ao quadrado. Bom, reparem que deu o mesmo que eu tinha ali em cima, não é? 3e ao quadrado. Portanto, até agora tudo bem, a função pode ser contínua. Falta ainda verificar que o f de 2 também dá este valor, ok? Se assim for, então será contínua. Vamos então calcular aqui no instante o f de 2. E o f de 2 é substituir então onde temos o igual. Vai ficar 3, vou substituir então aqui no ramo de baixo. 3e ao quadrado mais ln de 2 menos 1, que irá dar 3e ao quadrado mais ln de 1. ln de 1 dá 0, então dá 3e ao quadrado. Ora, também deu 3e ao quadrado. Logo, a função é contínua porque verifica a definição, ok? É claro que daríamos no final depois uma resposta, portanto, escreveríamos esta definição, conclusão, f é contínua para x igual a 2, ok? Bom, ficamos então por aqui, até uma próxima!